Olá, tudo bem? Professor Paiva de volta aqui para trabalhar com você uma ferramenta que é o Compimat e a metodologia Canvas algorítmico. Veja bem, Compimat é um computador concreto, computação desplugada, né? E nós usamos a sua ideia para poder materializar como é que se resolve o problema usando o computador. O computador, de uma maneira geral, ele, por mais moderno que seja aí, você vai ter o seguinte: um dispositivo de entrada, um dispositivo de saída para poder dar as respostas, entrada para poder ser alimentado com os dados que você quer processar, né? E uma área de processamento que normalmente fica dentro aqui, chamada unidade central de processamento, tá? Nós vamos usar esse formulário aqui, que é o Canvas algorítmico. Veja, ele tem 8 componentes aqui e você só precisa seguir para resolver o problema. Primeiro é entender o problema. Então, o que é que o problema eu vou resolver? Então, você vai descrever o problema aqui. Em seguida, decompor. Normalmente, quem vai resolver problema usando um computador, quer seja um computador hipotético, como é o nosso aqui, ou um computador legítimo, você vai decompor funcionalmente. Então, por exemplo, entrada de dados, cálculo ou processamento e apresentação de resultado ou saída. Então, normalmente você vai subdividir o que vai fazer em 3 partes. A questão de padrões ou de generalização. Por exemplo, a entrada de dados vai ser, vamos supor, se eu vou fazer um problema, resolver um problema para somar 2 números quaisquer. Então eu vou ter a ideia de variável. Então isso é uma generalização. Então nós estamos, a cada execução eu tenho o direito de entrar 2 valores diferentes. Por exemplo, 5 e 3, 4 e 7, 8 e 9, 17 e 18 e assim por diante e tal. Então a ideia de variável dá essa ideia de generalização aqui. Do ponto de vista de padrão aqui, a gente pode pensar, por exemplo, que em uma operação matemática eu vou ter uma propriedade, como a comutativa, A mais B é igual a B mais A, por exemplo. Na abstração, você vai buscar uma simplificação. Então, por exemplo, eu não vou ter aqui preocupação com validação da entrada. Eu vou supor que a pessoa, eu vou pedir um número, ela vai me dar um número. Ao invés, por exemplo, de pudesse ter que validar para evitar que ele digite uma letra, para fazer a validação da entrada, por exemplo, é uma simplificação. As entradas, você vai chamar aqui, por exemplo, de A e B, X e Y, N1 e N2. Então, cada entrada você vai dar um nome, porque vai ser uma variável, que é essa ideia da generalização aqui, na memória do nosso computador. Saídas, qual é o resultado? Eu vou pegar 2 números, vou fazer o que com eles? Vou multiplicar? Vou somar? Vou dividir? Qual é o resultado que você espera, né? E o algoritmo. O que é o algoritmo? É o detalhamento da decomposição. Então, se eu vou ter cada computador, ou cada dispositivo programável, ele tem um conjunto de instruções, tem uma linguagem. Então, por exemplo, para a entrada de dados no nosso computador, no Compimat, é leia. Leia, abre parênteses, o nome da variável que eu quero ler. No caso aqui, por exemplo, leia A, e em seguida leia B. Então, seriam instruções para ler o número A e o número B, que no caso são variáveis e que podem mudar a cada execução. Em seguida, eu vou calcular. Então, vou chamar de S de soma. S é igual a A mais B. Então, o valor que você digitar para A vai ser somado com o valor que vai ser digitado para B e vai dar o resultado guardado em S. E depois eu quero apresentar o resultado. A nossa instrução para apresentar o resultado é a instrução escreva, né? Então escreva S, que é o resultado que está guardado lá na nossa memória. E aqui é a parte de testes, onde você faz teste para saber se o algoritmo está certinho, né? Se o valor que foi calculado é o valor que você esperava. Vamos ver na prática como seria isso aqui, ó. Por exemplo, está aqui o nosso canvas preenchido, ó. Então o canvas está aqui, aqui embaixo eu fiz em cor diferente para realçar. Então, por exemplo, qual é o problema? Calcular a adição de 2 números, tá certo? Então vamos decompor entrada de dados, cálculo ou processamento e exibição do resultado, tá certo? Padrões são as propriedades da adição e a ideia de variáveis, por exemplo, A e B aqui. Abstração, simplificação, vamos desprezar a validação da entrada. Então não vou me preocupar com isso, vou simplificar a solução aqui sem me preocupar com validação. Então o meu usuário vai ser bonzinho, vai digitar 2 números ao invés de digitar outra coisa qualquer. As entradas, A, que é o primeiro número, B, que é o segundo número, e eles são números inteiros. Saída, S, que é igual a A mais B. Então a adição dos 2 números. Qual é o meu algoritmo? Veja que o algoritmo é o detalhamento da decomposição. Entrada de dados, no caso eu tenho 2 entradas de dados, então leia A e leia B. Eu vou ler o primeiro número e o segundo. O professor podia ser X e Y? Poderia. Poderia ser N1, N2? Pode. O nome você é que dá. Essas variáveis vão ser guardadas na memória do nosso computador. Então calcula S, que é A mais B, e escreva S, que é o resultado. Vamos testar. Se A for 5 e B for 3, dá 8. Se A for 7 e B for 4, dá 11. Certo. Então aparentemente está certo. Vamos ver aqui como seria internamente no nosso computador.
Nós desenvolvemos esse painel de controle, ó, entrada de dados, que seria o teclado, né, seria o dispositivo para fazer a entrada. Esses dados, quando são alimentados para dentro do computador, vão ficar na memória, ó, A e o valor que você digitou para A, B o valor que você digitou para B, S o valor calculado e tal. Na memória eu tenho uma área para algoritmo, então essa conjunto de instruções aqui, essas 4 instruções vem aqui para a área de algoritmo aqui, ó. E é importante a ordem, porque um algoritmo é o quê? Um conjunto de passos ordenado para resolver um problema. Então, primeira instrução, leia A, segunda instrução, leia B, segunda instrução, S é igual a A mais B, quarta instrução, escreva S. Então o algoritmo aqui, ó, teria 4 instruções, então ele começa a executar dessa primeira aqui. Observa, eu tenho um dispositivo de saída que vai ser usado por essa instrução escreva, que vai dar a resposta. E aqui nós temos mais 2 unidades, ó, dentro do nosso computador aqui. A ULA, que é a parte que faz os cálculos, tá certo? Recebe dados que estão na memória, bota nesses borrões que são registradores, ó, registrador 1 e 2, calcula, bota no registrador 3 e volta para a memória. E a unidade de controle que vai pegar cada instrução dessa aqui, decodificar e dar ordens para as demais. Então, se vai ser uma entrada de dados, ela vai dizer que vai ter uma entrada de dados, uma digitação por aqui. Após a entrada de dados, isso vai ficar guardado aonde? Na área da memória, né? E o algoritmo vai fazer esse tratamento. Vamos ver aqui essa ideia para o nosso algoritmo, que seria para calcular a soma de 2 números. Então, a primeira instrução começa sempre na primeira aqui, ó. Leia A. Então, ela vem para a unidade de controle, tá certo? Dentro da nossa unidade central de processamento e vai decodificar. O que é decodificar? Entender o que tem que fazer. E aí a unidade de controle já dá a ordem, ó. Leia A, vai envolver o quê? O dispositivo de entrada. Então ela tem uma setinha aqui, ó, manda dizendo, você vai receber uma digitação. Alguém vai entrar com o dado. No nosso computador hipotético aqui, ó, seria digitado por aqui. Então você vai pegar um número aqui, uma cartolina aqui com um número que o usuário digitou e vai entrar para o nosso processador aqui, certo? E aí, veja bem, leia A, o que é que vai acontecer? Você vai digitar um número. Nesse caso aqui, um exemplo aqui, 5. Poderia ser 3, 7, 8, eu escolhi 5 aqui para fazer a entrada de dados, tá certo? Leia A. Então essa instrução foi executada, o que é que vai acontecer? Ó? Depois de digitar 5, abre o valor A na memória e coloca lá 5, tá certo? Que é o valor que o usuário digitou. Vai para a próxima instrução. Qual é a próxima instrução? A instrução 2, leia B. Então vem para o decodificador aqui, ó, leia B. O que é leia B? Vai ser pelo teclado, vai ser pelo dispositivo de entrada, né? Depois de ele entrar com esse valor vai para a memória aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, leia o 3 aqui, o Bzinho, faltou escrever o Bzinho aqui, ó, B, pronto, B igual a 3, tá certo? Então, entrou o segundo número, processou, vai lá para a memória e tal. Vamos para a próxima instrução, essa é igual a A mais B, ó, instrução da vez, ela já desce para o decodificador. Veja que agora não envolve mais entrada, nem envolve saída, é um cálculo. Cálculo é o quê? Unidade lógica aritmética. Então ele vai trazer o valor A para o registrador 1, que é como se fosse um borrão, vai trazer o B para o registrador 2 e vai mandar fazer esse cálculo. Olha lá, tá aqui, ó, 5 e 3 e diz que é adição. Então ele vai fazer onde? Vai botar no registrador 3. Então é isso aqui, ó, registrador 3. E automaticamente esse 8 vem aqui, ó, para a variável S na memória, que fica guardadinho lá. Professor, por que não deixa na ULA? Porque a ULA ela muda os valores constantemente. Esses registradores são de propósito geral, são usados para várias coisas. Então, onde em lugar de guardar a coisa que eu quero usar futuramente é a memória. Então tá lá, as 3 variáveis aqui, ó, A, B e S. A, o valor que você digitou que foi 5, o B, o valor 3 e o S, que é o valor que foi calculado. Então terminou essa instrução aqui, vamos para a próxima. Próxima instrução é o quê? Escreva B. Então ela desce para cá, para ser decodificada, e escreva é o quê? Não vai usar a entrada, não vai usar a ULA, vai usar o dispositivo de saída. Então ela manda um sinal aqui, ó, você vai imprimir alguma coisa. Escreva S, quem é S? Tá aqui, ó, vale 8. Então vai apresentar o valor 8 na saída aí. Tá? Então eu espero que você tenha entendido esse processo, isso vai ajudar a você desenvolver o seu raciocínio. Nós temos mais de uma centena de problemas no nosso livro-texto que você pode resolver e casar com as habilidades e competências da BNCC para matemática. Além disso, você aprendeu aqui também a ideia, olha, de decomposição, a ideia de abstração, a ideia de generalização, a ideia de algoritmo, que são os pressupostos básicos do pensamento computacional. E além disso, você entendeu como funciona a programação de computadores e também a arquitetura e a organização de um computador e o seu funcionamento durante a execução de um algoritmo. Tá bom? Espero que você tenha gostado, curta aí, manda para os colegas, fala com o professor, mostra aí, vamos resolver os problemas? Grande abraço!